Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Banco de Dados 2, professor Denis aqui. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos, certo? Então vamos lá. Na aula passada nós vimos visões, funções e gatilhos, certo? Então esse foi o conteúdo das nossas aulas passadas e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre procedimentos. Então pessoal, um store procedure é um segmento, do SQL, da parte declarativa, de declarações, que podem armazenar uma funcionalidade e ela pode ser chamada através de triggers, de outros procedimentos ou de aplicações que tenham conexão direta com o MySQL. Então, as vantagens que a gente tem de utilizar um store procedure. O aumento da performance da aplicação, então às vezes você não vai precisar de fazer alguma coisa na aplicação, essa determinada função vai ser feita diretamente no banco. Uma vez criada o Store Procedure, ela é compilada, e fica armazenada no banco de dados. Nós vamos ver nesse vídeo onde ela fica ali no Workbench. E aí você pode chamar ela quantas vezes você precisar. Reduz o tráfego de dados entre a aplicação e o banco. Você pode criar uma função que devolve um dado específico direto lá já para sua aplicação, Então, assim, reduzindo, às vezes você pode ser que necessite fazer várias consultas para chegar nesse dado. Então, o Store Procedure pode fazer isso para você. Então, no caso aqui, eu coloquei que a aplicação só precisa chamar o Store Procedure, não precisa criar mais nada, já vai estar criado. Eles são reutilizáveis por várias linguagens de programação. Basta ter conexão direta com a MySQL, você pode utilizar. Não é preciso escrever a mesma função para cada aplicação diferente, já que ela está implementada no banco, certo? E podemos administrar as permissões de cada aplicação Store Procedure. Cada procedimento que você cria, a gente pode dar permissões para ela, que nós vamos ver isso nas próximas aulas de administração de banco. E aí vamos ver algumas desvantagens também do uso do Store Procedure. Se há um grande número de Store Procedure e o tamanho da memória utilizada para cada conexão, ela aumenta substancialmente. Então, se você tem muitos, isso vai gerar um acúmulo de um gasto a mais de memória. Além disso, você pode utilizar, se você utilizar várias operações lógicas dentro do Store Procedure, o uso da CPU também aumenta. Porque o serviço de banco de dados não foi projetado para fazer operação lógica. Geralmente a operação lógica é feita na aplicação e não no banco. Mas tem algumas coisas que você pode fazer aí que vai amenizar, digamos assim, a sua codificação na aplicação. É difícil de debugar Store Procedure, certo? Você vai ter que entrar no banco ali para ver o que está acontecendo. Não é tão simples igual na programação. E não é fácil desenvolver e manter Store Procedures e manter eles alinhados com as necessidades da aplicação. Então, isso pode gerar uma certa dificuldade na hora de dar manutenção nesses Store Procedures. Às vezes você vai ter um Store Procedure que necessita ser modificado e ele já é utilizado por várias partes da aplicação e uma determinada parte dessa aplicação precisa modificar esse Store Procedure. Então você vai ter que mexer na aplicação e mexer no banco, gerando um novo Store Procedure para atender aquela parte específica da aplicação. Vamos falar agora da sintaxe do Store Procedure. Então, olha só. Então, é bem tranquilo, Create Procedure e você dá o nome. Se você tiver algum parâmetro, você vai passar ele aqui dentro. Início e fim e o que você quer. Fazer, igual nesse caso, selecionar todos os produtos. Quando eu vou chamar um Store Procedure, vou executar aquele Store Procedure, eu vou usar o comando call. Call Store Procedure Name, que no caso seria o name do Store Procedure. Como exemplo, eu coloquei aqui, call pegar todos os produtos. Bom,
E você pode também utilizar declarações de variáveis com os store procedures. Basta você declarar o nome da variável, o tipo dela e o valor default. Então, você consegue fazer dessa forma aqui também. Atributos atribuindo valores, né, no caso. Você pode também passar um valor para essa variável que você declarou. Então, você primeiro declara a variável e depois você seta o valor na variável. Então, primeiro você vai ter uma linha de declaração e depois você vai setar o valor naquela variável que você declarou na linha anterior. Bom, então, vamos falar agora sobre parâmetros em Store Procedures. Como eu falei para vocês, a gente pode passar parâmetros no Store Procedure para facilitar a nossa vida aí. Então, você pode passar parâmetros de entrada, pode ter parâmetros de saída e parâmetros que são de entrada e de saída. Então, olha só, quem chama, vamos falar do in agora, né, que é o de entrada, quem chama passa o argumento para o Store Procedure. Então, quando eu vou passar algo para o Store Procedure, ele vai ser de entrada. Então, os parâmetros são passados, né, por valor. O out, que é o de saída, o valor da variável pode ser alterado dentro do Store Procedure, certo? Essa é a maior diferença aí. Este valor é repassado para a variável de saída, quando o Store Procedure termina. O valor inicial de out não pode ser acessado. Ok? Então, não tem como você passar nenhum valor inicial para o out. E, por fim, nós vamos falar sobre o in e o out, que é a junção das características dos dois. Então, você pode passar um parâmetro que ele é in-out, então ele vai receber e vai dar a saída desse valor também. Bom, então, como exemplo de entrada, eu coloquei para vocês um exibir produtos e limitei a quantidade. Então, eu passei aqui, criei um procedimento, in de entrada, a quantidade do tipo int. Então, eu vou passar aqui a quantidade, eu vou listar, por exemplo, 10 produtos. Eu passo exibir produtos, 10, e ele vai montar a minha string aqui e substituir a quantidade por 10, que é o que eu passei aqui de parâmetro. Ele vai trazer 10 produtos. Se eu quisesse trazer 5, bastava eu passar 5 aqui na quantidade, quando eu for usar com o cal. O out, certo? Quando eu for retornar um determinado valor. Eu vou mandar contar os produtos, né? Então, automaticamente não preciso passar nada, eu quero saber quantos tem. E aqui eu vou mandar um count. Aí eu falei que vou utilizar a quantidade, né? Into quantidade, vou contar em quantidade from produto SP. E aí ele vai retornar para mim o valor da quantidade dos produtos que tem no meu banco de dados. Então, pessoal, temos aqui agora o in-out, né? Eu deixei aqui um procedimento de potência, né? Onde eu vou passar potência de 2, né? Onde eu vou passar o valor. Só como exemplo mesmo, né? A gente depois pode pensar em algo para aplicar isso na prática mesmo. Mas é uma potência de 2, onde eu passo o valor, né? In-out. Então, ele vai fazer o cálculo. Por exemplo, se eu passasse 2, 2 vezes 2, 4. E setar o valor e devolver ele na variável valor como resposta do in-out. Bom, então, deixei um exemplo aqui, né, com mais dados, digamos assim. Eu posso criar um procedimento, né, com mais opções. Out, 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 com 3 saídas, né, e fazer as consultas e devolver essas 3 saídas no meu retorno. Então, a gente tem aí uma gama de opções para poder utilizar com o Store Procedure, certo? Bom, para a gente finalizar, eu trouxe aqui a cláusula if, né, que a gente consegue fazer uma cláusula if dentro do
do nosso Store Procedure, que eu tenho aqui é o funcionário, né? Eu vou aumentar o salário do funcionário. Eu vou passar aqui 2 de entrada, né? 1 de entrada no caso, né? E o código do funcionário como parâmetro. Então, eu passei aqui, por exemplo, a quantidade. Se eu passar 1, eu vou aumentar o salário do funcionário em 30%. Se eu passar qualquer outro valor, eu vou aumentar o salário do funcionário em 10%. E aí eu passo o código do funcionário, falo que o código do funcionário é igual ao código que eu passei aqui. Então, esse é a cláusula if. E trouxe também uma declaração do tipo case, certo? Onde ele passa uma situação e retorna uma mensagem. Se eu passo uma situação de tipo aberto, ele fala que o caixa ainda se encontra aberto e retorna essa mensagem. Ou fechado, inconsistente, com inconsistências, fechado, ou opção inválida. Então, temos também uma declaração do tipo case, certo? Bom, então, antes da gente finalizar a nossa aula, eu vou abrir aqui o Workbench. Eu já deixei preparado 2 funções aqui, para a gente ser rápido, né, para ela não ficar grande. Deixei preparado aqui 2 funções. Eu vou criar, aqui eu vou utilizar o DB Empresa, que a gente já viu em algumas aulas aí. Eu vou listar os projetos, certo? Então, vou criar aqui uma nova SQL. Então, vou colocar aqui, ó, delimite, create procedure, listar projetos. Então, vou listar todos os projetos que temos aqui cadastrados. Então, vou rodar aqui, vou atualizar aqui a lateral. Ó, temos aqui o listar projetos, certo? Então, posso apagar isso aqui já. Vou dar um call listar projetos. Beleza. Rodou. Ele trouxe para mim todos os projetos, certo? Beleza. Agora, eu vou utilizar aqui a tabela de funcionário. Vou atualizar o salário do João da Silva aqui, que ele ganha R$500, certo? Então, vocês viram aqui que ele ganha 500, eu já vou fechar isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo Store Procedure, de aumentar o salário, né? E aquele caso, se eu passar aqui 1, ele vai aumentar 30%. Se eu passar qualquer outro valor, ele vai aumentar 10%. Ok? Então, não vou precisar desse resultado aqui. Vou só rodar aqui o meu Store Procedure, vou atualizar aqui para ele poder aparecer aqui no Store Procedure. Beleza. Posso apagar aqui. Call. Aumentar salário. Bom, agora eu tenho que passar 2 parâmetros. Eu vou passar 2, né? Eu quero aumentar só 10% do salário do João. E vou passar o código do funcionário, que é 1, que é o código do João. Vou rodar o meu Store Procedure. Ele já foi executado. Agora eu vou ver se deu certo. O João estava ganhando 500, agora o João passou a ganhar 550. Bom, então, finalizando aqui nossa aula, hoje nós vimos um pouco de procedimentos. Na próxima aula nós vamos ver um pouco de administração de banco de dados. Beleza? Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço. Até mais.